Olá, gente! Nós estamos aqui no Psicast. Somos a frequência ideal para você conhecer do inconsciente e ajudar você, amante desse universo, a otimizar seu tempo. Aqui, o id, o ego e o superego trabalham em equilíbrio para trazer conceitos da psique que podem agregar ao seu dia a dia. Chegamos ao nosso terceiro episódio e hoje a discussão vai permear entre o ato de estudar e a apropriação do conhecimento. Quando o sujeito estuda, ele está empenhado em investigar, compreender, analisar e absorver as informações. E nessa ação, expande seu repertório de conhecimento, desenvolvendo novas habilidades. Além disso, esse processo exige disciplina, organização, constância e permite que o sujeito faça suas associações e se aproprie do conhecimento. Sintoniza a sua frequência que hoje vamos compreender como os estudos dirigidos podem sustentar a formação em psicanálise. E para construir essa temática, aqui eu, Duane Rocha, jornalista e psicanalista em formação, e o outro, a doutora Vânia Rocha, vamos convidá-la então. Olá, doutora Vânia, seja bem-vinda. Ela que é coordenadora do GAEP, responsável pelos eventos corporativos e analista de data do Instituto Bittencourt, doutora em teoria e técnica psicanalítica e hipnoterapeuta. Seja bem-vinda, doutora Vânia, é uma honra tê-la aqui conosco e fique à vontade para saudar o nosso público. Olá, Duane, com muita honra, com muita alegria no coração que eu recebi esse convite e aqui estou. E a você que está aí ligado no nosso canal, muito bem-vindo. Vamos aí fazer essa construção que vai te ajudar a chegar no lugar que você deseja. É uma construção que a gente pode chamar até de uma teia. Vamos construir essa teia. E hoje o tema, como disse a nossa querida Duane, é acerca do estudo dirigido. Então, você é o nosso convidado. Vamos caminhar aí neste caminho, ok? Quando estudamos, estamos em busca de respostas para nossas dúvidas e buscando soluções para os desafios que encontramos. É um momento de reflexão, análise e questionamento. É a oportunidade de explorar novas expectativas e encontrar novas formas de olhar para o mundo. Esse movimento, impulsionado pelo desejo de tornar-se, conduz o sujeito na busca pelo saber. Nesse percurso, encontros e desencontros abrem espaço para o construto, sedimentando esse conhecimento para que o sujeito assuma a posição de detentor do saber. E para o sucesso dessa jornada, cabe à instituição, além de personalizar o método de ensino, também proporcionar ao ser desejante autonomia e um ambiente para ancorar o seu processo. Costuma-se pensar em um Freud que, basicamente sozinho, teria criado a teoria psicanalítica. O único diálogo que geralmente é lembrado é que o que se deu por escrito, via cartas trocadas entre ele e alguns correspondentes. Porém, para formular seu trabalho, fundamentá-lo e até mesmo transmiti-lo, outros diálogos não escritos se estabeleceram. Para isso, o pai da psicanálise criou um grupo de homens
que se reunia todas as quartas-feiras à noite. Os componentes não eram somente médicos, mas também educadores e intelectuais da época. A cada encontro, um estudo era construído pelo debate de ideias, de diferentes perspectivas e expertises, sustentando a construção da teoria psicanalítica. Durante o percurso da formação, gosto do posicionamento de Lacan em relação à responsabilidade do sujeito na busca pelo saber vir a ser. Esse impulso o leva na trilha do conhecimento. É necessário que o ser desejante procure, cave o saber. Aqui no Instituto Bittencourt, temos o canal no YouTube com vários conteúdos para te apoiar nessa jornada, além da biblioteca no site com muitos livros digitais disponíveis gratuitamente. Em nosso perfil do Instagram também disponibilizamos conteúdos e lives. Então, usufrua desses canais e na sua busca, né, nessa construção, como a doutora Vânia colocou aí, na construção, né, dessa teia do conhecimento. A biblioteca fica na página inicial do nosso site, que é institutobittencourt.psc.br. Repetindo, institutobittencourt.psc.br. No YouTube, você encontra o canal pesquisando por institutobittencourt.oficial. No Instagram, pesquise por @institutobittencourt.oficial. Conte conosco durante toda a sua jornada na psicanálise. E sem mais falar livremente, vamos decorrer o tema do dia. Doutora Vânia, nos explica então o que é o GAEP e qual o seu objetivo. Então, o GAEP surgiu em 2017, mas vamos voltar antes um pouquinho. O nome GAEP, porque o grupo de estudos ele já existia desde a fundação do Instituto Bittencourt, né, para o curso de psicanálise. Então, em 2017, os alunos da época se reuniram e elegemos esse nome, GAEP, e até registramos em ata, que quer dizer Grupo Acadêmicos de Estudos em Psicanálise. Fizemos isso como espelhamento do tão falado Grupos das Quartas-Feiras de Freud, onde Freud se reunia, como você falou, à noite, e em sua própria residência, porque entendemos que ele é necessário para compor essa tríade, esse tripé, que é a busca do conhecimento na psicanálise, né? Sabemos que ela é formada, né, pelo tripé da teoria, né, as análises didáticas, o estudo e o estágio supervisionado. Então, o GAEP faz parte desse tripé da teoria. Então, assim, levamos até os nossos alunos esse grupo de estudos, que tem a finalidade de desenvolver no aluno habilidades e competências para que ele se autorize em busca desse conhecimento, porque sabemos que a psicanálise ela tem a sua subjetividade, mas não perdemos de vista que ela teve uma construção por um médico que estava muito à frente da sua época, que era investigador, pesquisador, e que não tirou essa construção, esses construtos do nada. Ele tirou isso baseado no academicismo, ou seja, ele buscou o conhecimento para embasar toda a sua construção. Contudo, Duane, podemos observar que há historiadores e pesquisadores, jornalistas, que
pontuam que os homens de quartas-feiras não eram um encontro que Freud realizava pessoalmente. Alguns comentaristas nos colocam que os homens de quartas-feiras Freud criou como uma simbologia, sabe? Para entender um paciente que ele atendia à época. E esse paciente de Freud relatou para Freud, de acordo com estudiosos, historiadores pós-freudianos, que todas as quartas-feiras, homens iam até a sua casa para conversar com seu pai. E Freud percebeu que isso tinha uma representação muito grande. Então, Freud pegou esse simbolismo com esse nome de Homem das Quartas-Feiras, num dos seus estudos que ele lançou em 1906. Mas é bem verdade que a apropriação dessa construção teórica, mesmo vindo como um simbolismo que Freud usou para, né, consolidar essa coisa imaginária que acontece ali no setting analítico, ele teve toda essa pesquisa para fazer essa construção. Então, o GAEP ele veio para desenvolver essas habilidades, essas competências, esse academicismo nos nossos alunos, nos alunos do Instituto Bittencourt, para que eles se autorizem, para que eles busquem a responsabilidade, para que eles chamem para si a responsabilidade de estudarem para fazer essa construção teórica. Que incrível, doutora Vânia. Quando você coloca a questão do simbolismo aí que Freud criou, né, esses encontros, o que a gente já falou aqui, o tempo todo, né, para se apropriar desse conhecimento, nós vamos fazendo associações, né? A minha subjetividade vai buscando no meu inconsciente algumas coisas para amarrar, né, esse conhecimento e construir essa teia do saber, né? Muito interessante. E vale a pena ainda, Duane, pontuar que Freud era uma pessoa assim, muito inteligente, que veio de uma família vienense humilde, muitos irmãos, mas que ele não trazia consigo aquela coisa de fechar o saber. Então, ele estava sempre em busca, sabe, de outros profissionais. Era um grupo muito heterogêneo que ele buscava para poder montar essa construção que, enquanto médico, ele percebeu que, enquanto médico, existia alguma coisa que ele não estava alcançando. Então, ele começou a caminhar nesse caminho, buscando outras informações, com outros acadêmicos, sabe? Para formar essa construção. Então, ele se uniu a historiadores, biólogos, filósofos da época, médicos também, geólogos. Então, ele foi buscando esse saber porque ele queria fechar uma construção que respondesse o que ele não estava dando conta de responder para o seu paciente enquanto médico. Que legal. Eu acho interessante agora a gente explicar um pouquinho o que é um estudo dirigido, né? Nós já falamos que o GAEP, que é algo que o Instituto Bittencourt tem, né, para oferecer aos seus alunos, mas agora, como que é esse processo desse estudo dirigido? Então, Duane, nesse caso, o que acontece especificamente, né, com o Instituto Bittencourt, existe um calendário administrativo, né, que a coordenação do Instituto ele solta lá no site para os alunos terem acesso, conhecimento. Todo o começo do ano, esse calendário já consta de todas as atividades que aquele aluno precisa se haver durante a formação. Então, ali já consta previamente um tema que será debatido, que será discorrido ali no GAEP, né, que é nesse grupo acadêmico de estudos psicanalíticos. Então, previamente, o aluno recebe a informação do que ele deve estudar, pesquisar, elaborar para, no futuro bem próximo, ser feita essa construção, ser tirada essa dúvida, para poder fazer realmente esse academicismo,
dá embasamento a essa subjetividade, que sabemos que é subjetividade porque não percamos de vista a singularidade do indivíduo. Então, a psicanálise realmente ela não é engessada, ela tem a sua subjetividade, mas é com academicismo. Então, esses alunos já recebem esse tema, né, que eles precisam estudar previamente, e na data já pré-estabelecida e horário, ali são reunidos para que seja debatido, para que essa construção ocorra de modo efetivo. Mas por que eles recebem essa pauta, digamos assim, bem antes? Para que eles se responsabilizem, para que eles se autorizem, para que esses alunos puxem para si a responsabilidade daquela construção teórica, porque o GAEP é um tripé da teoria, mas não é uma aula. Então, o aluno já precisa desenvolver essa habilidade, essa competência para poder chegar ali no GAEP, aí sim, com o facilitador que se apresenta, fazer essa construção dessa teia. Podemos, então, dizer aqui a minha associação é que o GAEP, né, enquanto aluna também eu posso falar, como é um ambiente para que proporcione mesmo para desenvolver essa autonomia, né, para nós enquanto alunos, assim. Nós recebemos um direcionamento para estudar, né, um assunto específico, recebemos com antecedência, então cabe a mim, enquanto aluna, né, ter essa disciplina, essa organização, né, ou como você pontuou muito bem, a responsabilidade de buscar esse saber, né? E, então, o estudo dirigido é algo assim, é uma ferramenta realmente muito fantástica, né? E acho que essencial na questão da apropriação mesmo do conhecimento. Isso, Dori, muito bem. E ainda completando, o estudo dirigido ele é algo educacional, né? Que fica como um tripé também responsável por esse estudo, né? Para orientar, fornecer materiais específicos para os alunos, né? Então, esses alunos se tornam independentes. E eu costumo falar que a nossa língua, eu falo da nossa, que é a nossa língua madre, né? A nossa língua ela é falante, então o próprio nome diz, é estudo dirigido, ou seja, já tem um tema ali que ele já vem previamente colocado, que o aluno já sabe, né, antecipadamente, para direcioná-lo. Então, ele, quando pega esse tema, ele já sabe onde ele precisa navegar. Lembrando que, é óbvio, como se trata de um curso de formação em psicanálise, está todo voltado, o tema todo é voltado para a psicanálise, ou seja, estudamos no GAEP as obras de Freud, né? Estudamos os seminários de Lacan e essa releitura contemporânea que vem para nós nos apropriarmos de forma mais, digamos assim, emergente, né? E sabemos que Freud foi um médico que estava à frente de sua época, assim, mas de 1856, quer dizer, século XIX, estamos aí caminhando no século XXI. Então, levamos essa contemporaneidade também para esse estudo dirigido. Muito bom, doutora Vânia. Então, a gente falou aí já nessa construção o que é um estudo dirigido, falamos como que funciona esse GAEP, né, que é a forma de estudar, dessa condução direcionada dos estudos no Instituto Bittencourt. E agora eu acho muito pertinente, doutora Vânia, a gente falar sobre qual que é a importância dos estudos durante uma jornada de formação. Ora, então, na realidade, em meio a essa velocidade, essa quantidade de informação que estamos aí, né, experienciando, precisamos, igual eu falei já e repito, de algo acadêmico,
né? Precisamos sim de um embasamento científico, de um embasamento teórico. Então, o estudo ele vem reforçar essa construção teórica, porque aí nós falamos até muito durante o curso na analogia do Fusquinha. Precisamos dessa teoria, né? Então é como se o Fusquinha representasse essa teoria, que você entra dentro do seu Fusquinha para ir para o seu consultório, para a sua clínica, para atender. Então, o seu Fusquinha está recheado de teorias. E aí você sai do seu Fusquinha, ou seja, você deixou a sua teoria ali no estacionamento, ou encostada ali no passeio, no meio-fio, e você vai atender o seu paciente. E ali no setting acontece aquele simbolismo que a gente sabe, né? E aí você tem aquela escuta flutuante que a gente aprende. Terminou a análise. Onde que você vai? Você entra novamente no seu Fusquinha. Ou seja, você precisa se haver com a sua construção. E como que você vai se autorizar, se haver com a sua construção, se você não tiver essa construção e não souber como que se apropria, como se apropriar, melhor dizendo, dessa construção. Então, o Instituto, visando isso, ele busca, sim, rechear os seus alunos com essa construção teórica para que essa teia que a gente começa a construir ali no início do curso, ela tenha uma construção academicista, que ela seja validada, que o profissional se autorize, enquanto profissional ali do sujeito suposto saber, mas com um embasamento, como se tivesse uma... Como não? Tendo uma sustentabilidade. E como a gente já falou aqui, né, nessa nossa construção também, o Freud tinha essa convicção de que o saber ele não vai se esgotar, né? Mesmo que o Instituto forneça ali as aulas, nós temos um planejamento, né, de conteúdo exatamente para direcionar, mas a responsabilidade de da busca desse conhecimento constante, né, para todos os dias ter essa autonomia e essa apropriação que está muito relacionada ao tornar-se, né, quando você se assume esse lugar, né, tudo flui mais de uma maneira mais leve, né, doutora Vânia? Sim, e é verdade, né? E nesse caminhar aí, é importante sim essa construção, porque o psicanalizando, né, o aluno do curso de formação em psicanálise, ele precisa esvaziar-se, e essa construção, né, sendo no GAEP, nos seminários que o Instituto oferece, que faz parte também desse tripé da teoria, o aluno ele precisa se familiarizar e entender que ali esse eu que ele apresenta para o seu analisante, o analisando, ou paciente, conforme preferir, tem que estar vazio, sabe? Ele precisa, o próprio psicanalista, ele precisa fazer essa cisão consigo mesmo quando ele está diante do seu analisando. Então, essa construção que acontece nas aulas teóricas, nos seminários, no próprio GAEP, que acontece nas análises didáticas e no próprio estágio supervisionado, ela tem essa finalidade. Precisa ocorrer uma cisão, eu preciso me quebrar, eu preciso me desconstruir para eu poder ajudar, atender o meu paciente, para que ele chegue naquele lugar que ele deseja. Eu não vou julgar se aquele lugar que ele deseja está certo ou está errado, porque eu não sou pai, nem mãe desse paciente, nem sou nem faço nenhum papel jurídico ali. A escolha é dele e eu vou ajudá-lo a chegar nesse lugar, independente do que eu conceba, se está certo ou errado. Então, o curso de psicanálise ele faz esse movimento conosco, sabe? No começo parece que ele embaralha ali o quebra-cabeças, e nesse caminhar aí, nesse percurso, nessa construção dessa teia, você vai procurando as peças, sabe? Quando nós estamos em formação, algo vai se movimentando ali dentro de nós, é a busca desse conhecimento, é a busca da cura, desse entendimento, dessa compreensão. O que é que eu preciso jogar fora, o que é que eu preciso me apropriar para poder começar a fazer, a encaixar esse quebra-cabeça. E como é lindo esse processo, né?
Eu, cada dia mais apaixonada mesmo por esse universo. E como que a psicanálise compreende esse apropriar-se do conhecimento, né? O que Lacan disse de autoautorização? Então, é o que a gente fala assim, Duane, é se autorizar mesmo, sabe? É você perceber que você tem essa competência, que você conseguiu construir essa habilidade. É uma autorização. É eu saber que eu tenho as minhas condições enquanto ser humano, todo ser humano tem as suas condições, mas que essa minha condição, ela não pode ser maior do que eu enquanto sujeito suposto saber. Ela não pode ser maior do que o profissional, eu me doando ali no setting para ajudar aquela pessoa que me buscou, que procurou ajuda, que confiou no meu conhecimento, nas minhas habilidades, nas minhas competências, no meu profissionalismo. Então, quando o aluno entende que o eu dele, que ele precisa fazer essa cisão com o eu dele, e ele consegue atender o outro sem se colocar no lugar do outro, deu para entender? Ele consegue atender o outro, ele está apto. Ele conseguiu fazer esse corte consigo mesmo, com as suas condições, para não falar problemas, né? Com as suas condições. Então, ele se autorizou. Como assim ele se autorizou? Deu para entender? Sim, ele sabe que, embora ele pode ter tido uma noite mal dormida, ele pode ter tido algum problema, enquanto ele está ali com o seu analisante, com o seu paciente, nada daquilo está permeando a sua cabeça. Ele está ali, o importante ali é esse espelhamento, é o que ele está fazendo, o que ele está dando de devolutiva ali para aquele que o buscou, está buscando ajuda ali, que está buscando tratamento. E para finalizar, Mas já mas depois se você tiver mais alguma contribuição, fique à vontade, tá? Tá muito rico a construção de hoje. Qual que é a representatividade dos estudos e análise pessoal na apropriação desse conhecimento? Eu acho que você já começou a construir um pouquinho, né, nessa pergunta anterior. Então, representa resultados. A representação é essa, resultados. Mas que resultados? O que eu quero, o que eu desejo, não. Que é o desejo daquele que está me buscando. Daquele que está buscando o tratamento, está buscando as análises. E a importância das análises que você perguntou, né? Sim, a análise pessoal, né? E o estudo também, né? Isso. A importância das análises didáticas é isso. É eu saber o que me atravessou, o que me atravessa. Eu saber, igual tem um livro que fala, que eu ganhei, muito interessante, é eu saber quantos eus que não são meus. Eu preciso saber, eu preciso me haver com esses eus. A análise didática é para isso, para que eu me confronte com esses eus que me atravessou. Então, eu preciso caminhar, eu preciso compreender, nominar esses eus que me atravessaram, melhor dizendo, para que eu não faça uma conta-transferência negativa com o meu paciente. Né? E o estudo dirigido, ele traz isso, ele possibilita isso no momento que ele traz as obras de Freud e seminários de Lacan. Porque as obras de Freud, ora, sabemos que a psicanálise ela foi construída em cima, né, dos pacientes que Freud atendeu. Então, ele atendia os seus pacientes e ali ele buscava formular, à época dele, um diagnóstico, depois um prognóstico, ele buscava formular isso. Então, ele começou a buscar pessoas, a exemplo dos homens das quartas, e para fazer essa construção, para dar essa devolutiva para o paciente dele. Então, o GAEP tem essa condição. Por isso que estudamos as obras de Freud, porque dentro das obras de Freud tem os casos clínicos de Freud. Dentro desses casos clínicos de Freud, tem uma construção teórica, que todo o caso dele, ele fez uma construção teórica. Né? Então, repito,
formou a psicanálise em cima desses casos clínicos. Então, a função do estudo dirigido é essa também, levar esses casos para os alunos, para que eles já se familiarizem, né, com essa coisa clínica, com esse caso clínico, para quando chegarem nos seus settings, eles estejam ali se apropriando de sujeito do suposto saber. Aperfeiçoar ainda mais, né, essa pinça, né, essa sensibilidade analítica no ouvir o outro, né, na demanda do outro, e é lindíssimo esse processo. É verdade, Duane, porque como que eu vou ouvir o outro se aquilo que o outro está falando, está experienciando, me atravessar? Como que eu vou ajudar o outro se aquilo me atravessar? Eu posso até me identificar, mas, igual diz o personagem do Celton Mello, Caio, mas dentro da minha cabeça. Posso até me identificar, mas aquilo não pode me atravessar. Porque se me atravessar, eu não vou ter a subjetividade, eu vou começar a achismo, eu vou querer que o meu paciente faça o que eu faria no lugar dele. E não é a respeito disso. Né? Então, os alunos de cursos de informação em psicanálise, eles precisam ter essa habilidade, precisam ter esse feeling, esse sentimento, que não é como eu, minha Rocha faria, como Duane Rocha faria. Sim, é o que o paciente dá conta de fazer, né? Respeitando também ainda o quê? O time, o tempo desse paciente. Porque, às vezes, nós, enquanto profissionais, chegamos tão afoitos para ter uma solução ali, uma resolução do caso do paciente, que a gente quer que ele já elabore aquilo ali rapidex, e isso não vai acontecer, porque a gente tem que respeitar o tempo do paciente. E como que ocorre esse tempo desse paciente? Ele ocorre no tempo que ele demandar, de acordo com a percepção dele e o que ele der conta. Porque, às vezes, o tempo dele está caminhando no silêncio. O tempo dele pode estar caminhando numa negação. O tempo dele pode estar caminhando numa não aceitação. E ainda digo mais, o tempo dele pode estar caminhando em um não conhecimento. Às vezes ele tem um conteúdo que ele quer tratar, mas ele não sabe o que se trata para ser tratado. Então, nós precisamos ter, sim, essa sensibilidade de perceber isso. E quando estudamos os casos clínicos de Freud no GAEP, isso é exposto para os nossos alunos de forma clara, mas lembrando que é um estudo que eles precisam fazer, realizar sozinhos, porque eles precisam ter essa habilidade, essa competência. O facilitador, que é o coordenador do curso, vai estar ali para elucidar algumas questões de dúvidas, fazer realmente essa base dessa construção, mas o aluno precisa compreender que ele precisa puxar para si essa responsabilidade para se construir um profissional diferenciado no mercado. Estamos chegando ao final do nosso episódio, mas antes vamos relembrar o que nós abordamos hoje. Falamos o que é um estudo dirigido e o seu principal objetivo, além de como essa prática acontece na grade de formação do Instituto Bittencourt. Destacamos ainda a importância da busca pelo saber e a compreensão psicanalítica do movimento de apropriar-se do conhecimento. Na sequência, pontuamos a responsabilidade de cada sujeito em ocupar o seu lugar no exercício da profissão e de sustentar essa autorização através de uma busca que não cessa.
é contínua e interminável. Fique nessa frequência que no próximo episódio falaremos sobre o lugar da elaboração da psicanálise. Nosso objetivo foi elucidar a representatividade da busca pelo saber no processo de autorizar-se, ou seja, tornar-se psicanalista. Esperamos ter ajudado nessa elaboração e se você deseja saber mais sobre o universo da psicanálise, fica aqui o convite para visitar a página do Instituto Bittencourt, veja em detalhes tudo o que é oferecido por lá e tome a sua decisão. Você pode também interagir conosco através do nosso canal no YouTube, no Instagram, no site e agora também no Spotify. Já segue a gente nesses canais e ativa as notificações para agregar ainda mais ao seu saber. Gratidão, doutora Vânia, por esse tempo, pelas contribuições muito pontuais e quão rica foi, né, esse momento aqui. Muito obrigada de verdade. Ok, é um prazer estar aqui com vocês. A psicanálise, minha gente, é a cura pelo amor, é o que aprendemos. Então, para encerrar esse episódio de hoje, eu quero parafrasear Jung. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar em uma alma humana, seja outra alma humana. Jung. Tchau, tchau. Que lindo. E para encerrar o episódio de hoje, nós vamos contar com mais uma convidada, a psicanalista Tainara Veloso, que concluiu a sua formação aqui no Instituto Bittencourt. Vamos convidá-la. Seja bem-vinda, Tainara, é uma honra tê-la aqui conosco. Gratidão por aceitar prontamente o nosso convite. Fique à vontade para cumprimentar a todos e também se apresentar. Olá, Duane, é uma honra estar aqui com vocês, né? Então, eu sou Tainara Veloso, eu sou psicanalista formada pelo Instituto Bittencourt, também sou pedagoga e estudante de psicologia. E é um prazer estar aqui com você, tá? E muito obrigada por essa oportunidade de estar, né, falando um pouco da minha experiência aqui no Instituto Bittencourt. Vai ser ótimo ouvir a sua experiência, Tainara. E hoje você acompanhou aqui conosco, nós falamos sobre os estudos dirigidos, né, a importância que ele tem nesse processo de formação, né, como uma sustentação mesmo desse conhecimento. E aí eu acho muito pertinente você compartilhar conosco a sua experiência, né, enquanto aluna, como que utilizar essa ferramenta fez diferença na sua jornada? Os estudos dirigidos, eles foram fundamentais na minha formação. E eles proporcionaram direcionamentos claros em relação aos meus estudos. E isso facilitou a compreensão e assimilação dos conceitos psicanalíticos. No primeiro momento, eu achava os conceitos psicanalíticos muito complexos, né? Então, até meu cérebro entender, né, compreender alguns conceitos, então foi bem complicado. Então, esses estudos, eles contribuíram e facilitaram, né, todo esse processo. Você acha que, na sua experiência, ter um direcionamento para estudar facilita na apropriação do conhecimento? Com certeza, né? Então, o estudo dirigido, ele deixa o aluno mais focado, né? Qual conteúdo vai ser estudado? Que conteúdo relevante é importante estudar agora? Né? E principalmente quando ele está relacionado aí com a teoria e prática. Isso facilita muito, né? E assim, otimização de tempo também,
né? Então, você é direcionado o tempo todo, agora é hora de estudar isso, agora é isso. Então, né, você tem aquela rotina de estudo. E isso facilita e ainda contribui, né, para a nossa formação enquanto psicanalista. Você acha que ter esse direcionamento, né, essa condução, orientação aí, no que estudar, gera uma certa autonomia enquanto aluno? Sim, né, gera uma autonomia. Você procura, né, embasado nessas dicas que os professores dão, você procura outros conceitos, você tem, né, mais habilidade, né, e competência para entender outros assuntos, vídeos, né, livros, artigos. Então, assim, isso facilita demais esse processo. Que ótimo, Tainara. E para a gente encerrar, então, eu gostaria que você compartilhasse conosco por que você escolheu o Instituto Bittencourt. Então, escolhi o Instituto Bittencourt, né, pela excelência aí na metodologia e nessa ligação mesmo de teoria e prática, que é de fundamental importância em qualquer curso. E assim, os professores, eles são qualificados, isso facilita também a nossa compreensão enquanto estudante. E eu falo para todo mundo, gente, quem quer aprender psicanálise, procura o Instituto Bittencourt, porque ele é referência, né, nesse assunto, e eu amo esse instituto. Obrigada. Gratidão, Tainara, por compartilhar conosco, né, por participar e por compartilhar conosco sua experiência aqui. Nós desejamos muito sucesso para você na sua trajetória profissional. Muito obrigada e agradeço, né, novamente o privilégio e a honra de estar aqui com vocês. Obrigada, Duane. Gratidão, Tainara. Até mais. Nosso desejo é que você mergulhe na busca pelo saber, se aproprie do conhecimento e desenvolva. Conte conosco nesse percurso e viva sua melhor versão. Nesta mesma frequência, te esperamos no próximo episódio do nosso Psicast. Te enviamos vibrações altas e expressamos nossa gratidão pela sua audiência. Até o próximo! Thank you.